com a Sociedade Petropolitana em audiência pública para debater as questões relativas ao projeto de lei e diretrizes orçamentárias 2020. A LDO é um instrumento por meio do qual o governo estabelece as principais diretrizes e metas da administração pública para o prazo de um exercício. É importante ressaltar que essa lei orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, elenca parâmetros que buscam sintonizá-la com as diretrizes e metas do Plano Plurianual, PPA, como também define eventuais regras sobre mudanças nas leis tributárias, de finanças e pessoal. Assim, o projeto de lei GP 331/2019, de autoria do Poder Executivo, foi encaminhado a esta Casa para ser discutido juntamente com a sociedade civil, antes de ser apreciado e votado pelos vereadores. Posto isso, senhoras e senhores, nesta fase legislativa, cabe a apresentação de defesa de emendas e sugestões por parte de qualquer cidadão ou entidade civil antes de sua votação. Neste momento, passo a palavra aos demais vereadores presentes, caso queiram se manifestar. Antes, porém, eu gostaria de pedir a composição aqui da mesa do meu amigo Dr. Juarez Borges, contador-geral do município de Petrópolis, representando a Secretaria de Fazenda, e também do meu amigo João Raider, diretor financeiro, assessor administrativo da Secretaria de Educação, de vasto conhecimento do orçamento do município. Passo a palavra ao meu amigo vereador Rony Medeiros. Senhor presidente, na verdade é um momento único para essa casa que dá a oportunidade da gente apresentar algumas emendas que contribuam com o orçamento do nosso município. E de certa forma, senhor presidente, é a democracia no sentido de indicar e colaborar junto às diretrizes orçamentárias do Executivo. Nós, vereadores, que temos uma vida constante de ligação direta com o eleitorado, seja nas nossas casas, no bairro, no diário a gente escuta muita reivindicação que pode contribuir e essa é a melhor oportunidade. Muito obrigado, boa audiência. Obrigado, presidente. A palavra, vereadora Gilda Beatriz. Presidente, eu fiz algumas emendas, eu acho que essa é uma hora do vereador poder contribuir, né, com o município e ajudar, né, no futuro. E fico muito feliz já de algumas outras emendas minhas, né, lendo aqui, já estando incluídas nesse processo. Então, é muito bom você saber que a gente está fazendo essa mudança no município de Petrópolis, participando de emendas importantes para o município. Então, estou aqui nessa audiência para a gente poder discutir as emendas. Obrigada. Obrigado, vereadora. Vereador Morim, gostaria de dar uma palavrinha? Boa noite, presidente, vereador Ingo, vereadora Gilda, vereador Rony, vereador Silma Fortes, meu amigo João, meu amigo Juarez, quem nos assiste em casa pelo canal 98, igual a vereadora Gilda falou, né? O momento da gente poder discutir as nossas emendas. Eu tenho duas emendas, uma sozinho, uma parceria aqui com meu vereador Silma Fortes e amigo. E, bom, que a gente vai poder discutir as leis do nosso município. Obrigado. Obrigado, vereador Maurinho. Com a palavra, vereador Silmar Fortes. É importante, né, esse debate e essa oportunidade de estar discutindo a LDO, porque isso faz parte de um processo de planejamento financeiro e orçamentário. E a LDO, depois, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, vem a LOA, depois a Lei Orçamentária Anual. Isso faz parte de um processo maior, que é o Plano Plurianual. Então, isso está dentro de um processo coletivo de construção do Executivo com o Legislativo e a sociedade civil para darmos respostas para a população. Então, acho que precisamos avançar mais nessa questão de planejar financeiramente e orçamentariamente o município. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Silmar. Com muita satisfação que eu conduzo a minha primeira audiência pública sobre a LDO. Realmente é um assunto muito relevante que vai impactar no orçamento do município.
Conforme o edital número 016/2019, com 2 inserções de jornal de grande circulação em nosso município, destaco que o prazo para apresentação das emendas do projeto de lei da LDO 2020 foi encerrado hoje às 18h30. Comunico aos senhores que essa audiência está sendo transmitida pela TV Câmara e registrada através da ata que posteriormente será publicada na página eletrônica do Legislativo Municipal. Neste momento, gostaria de convidar para apresentar a emenda devidamente protocolada nesta Câmara os seguintes vereadores. Vou iniciar com a vereadora Gilda Beatriz para fazer a leitura e a defesa da sua emenda, por favor, das suas emendas. Bom, cumprimentando aqui, né, o João, cumprimentando aqui o Juarez. Eu vou aqui defender as minhas emendas. Minha primeira emenda é em relação à emenda modificativa ao projeto de lei GP 331/2019, GP 1829/2019. Então, eu coloco que fica a lei orçamentária anual, né, o artigo 20, ele diz: a lei orçamentária anual poderá conter autorização para a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita orçamentária, visando atender insuficiência de caixa em valor ou percentual não superior à legislação vigente, além de autorização para abertura de crédito suplementar nos termos do inciso, e fala os incisos e a lei. Então, o que eu fiz? A presente emenda orçamentária de especificar, e ela coloca somente para atender a insuficiência de caixa, como preceitua o artigo 7º, 2º da Lei 4.320. Então, eu só quero dar essa transparência, que essa operação, né, de crédito, ela vai existir somente para atender a insuficiência de caixa. Então, ela traz mais segurança jurídica ao legislador, que, ao votar o presente projeto, tenha certeza da finalidade específica da contratação de crédito por antecipação de receita. Então, para deixar bem claro que isso acontece, mas quando tem insuficiência de caixa. Então, essa é a minha primeira emenda. Minha segunda emenda. Peraí, ainda tenho uma outra aqui. É a emenda aditiva ao projeto de lei 331/2019. Então, aqui fala das adaptações dos logradouros, mobiliários e equipamentos urbanos públicos nos moldes da legislação vigente, com vistas à acessibilidade da pessoa com deficiência. Então, as demais disposições permanecem inalteradas. A Lei Brasileira de Inclusão alterou o Estatuto das Cidades, que passou a vigorar com a seguinte redação. Essa redação que diz a Lei número 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, passa a vigorar com as seguintes alterações. Então, aqui, para a gente poder que funcione, para poder reforçar e fazer que aconteça a adaptação dos logradores, mobiliários, equipamentos urbanos públicos no moldes da legislação, para poder ter acessibilidade às pessoas com deficiência. Então, essa emenda aqui é muito importante. A próxima emenda é em relação ao percentual, autorização de abertura de crédito suplementar, contida na lei orçamentária anual, terá como limite o percentual que eu coloquei de 15% do total do orçamento. E aqui diz 30%. Nós já temos em vários municípios que essa emenda foi aprovada, dando 15%, diminuindo, porque isso faz com que tenha uma gestão melhor, que os recursos públicos possam ser melhores aplicados e, quando tiver que se passar desses 15%, vai ter que vir para a Câmara, dando uma maior transparência para que a gente possa discutir. Então, essa emenda também é muito importante e que a gente possa diminuir, porque quanto mais você tiver uma gestão com tudo certo, você não precisa estar deslocando o orçamento de um lado para o outro. Então, 15% eu acho que é ótimo, não precisa ser 30%. E aqui, essa última emenda minha, nesse artigo 1º, parágrafo único, entende-se como ações de interesse público as atividades voltadas para a promoção e defesa dos direitos humanos, saúde, educação, cultura, ciência e tecnologia, desenvolvimento agrário,
assistência social, moradia. Então, eu coloquei meio ambiente e proteção animal, entre outros, conforme disposto no caput. Então, não existia meio ambiente e proteção animal. Eu, em outro artigo, já no meu outro mandato, eu coloquei no outro artigo o meio ambiente e proteção animal. E agora eu estou colocando nesse, porque é muito importante que a gente coloque, né, a proteção animal, que é real, que existe, que precisa, e também o meio ambiente, cada vez mais a gente fala. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Gilda. Agora convoco o vereador Silmar Forte, para que ele possa fazer defesa das suas emendas. Boa noite, Juarez, Paulo. A mim é simples, né? Nós vemos hoje o município de Petrópolis, ele está dentro de um vale, ele tem várias áreas de preservação ambiental e a minha emenda é uma emenda aditiva. Sabemos, ontem mesmo, domingo eu estava ali no Morém, vi quantos balões subiram ali do Alto da Serra. E amanhã vai ter um debate da Defesa Civil prevenindo as queimadas. E sabemos quantas áreas em Petrópolis elas precisam ser, além de ser preservadas, precisam ser constituídas. E a gente vê que o município investe pouco em meio ambiente. Coleta seletiva, se nós tivermos hoje 5 bairros, é muito, fazendo a coleta seletiva. Temos a questão do descarte de resíduos sólidos. Então, essa emenda aditiva é para provocar o Executivo em relação ao seu orçamento, está investindo mais no meio ambiente. Porque o retorno em relação à saúde ele é grande. E, junto com o vereador Maurinho, também nós vemos aí, quando chega o verão, eu que moro em Correias, quem mora em Quitandinha, no Bing, até no centro da cidade, essa questão, um exemplo do túnel extravasor do Palatinado. Quanto tempo que a gente escuta falar do túnel extravasor do Palatinado e a gente vive na época de chuvas no verão, preocupado com enchentes, preocupado com o desassoreamento de rios e sabemos que nesse momento que aumenta de casos de leptospirose no município de Petrópolis. Então, que tenha também cuidado em relação a fazer esse trabalho de dragagem, quer dizer, é um trabalho preventivo de dragagem dos rios. Não vamos esperar o verão chegar, que façamos isso no final do inverno, no início de outono. Isso é uma prática que o município tinha a posteriori, que funciona e funcionava bem. Então, essa é a minha emenda em parceria com o vereador Maurinho. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Já aproveitando aí essa emenda em conjunto com o vereador Maurinho, já passa a palavra ao vereador Maurinho para que ele possa fazer defesa dessa emenda e da próxima. Como o vereador Silmar Forte já fez a justificativa da nossa emenda em conjunto, eu só vou fazer da minha. A minha questão, o João sabe, o Juarez e todos aqui sabem, é a questão da mobilidade urbana da nossa cidade. Todos os lugares nós temos gargalos, temos a preocupação do número crescente de carros que temos na nossa cidade hoje, carro e moto, né? Então, a minha é que fica crescido o inciso 6º, ao parágrafo 1º do artigo 2º do projeto de lei, né, GP 33/2019, CMP 1829, que passa a vigorar que acresce, né, os valores destinados à mobilidade urbana, e que isso no artigo 2º não fique inalterado as demais disposições. Que isso entre nessa lei de orçamento, porque a nossa preocupação hoje é muito grande, né? E a gente precisa da mobilidade urbana, precisa dar uma melhorada na mobilidade urbana do nosso município. Então, essa é a emenda em questão e vou pedir o apoio do Executivo para que faça acontecer com a mobilidade urbana do nosso município. Obrigado. Obrigado, vereador Maurinho. A última emenda a ser defendida aqui
é de minha autoria, que é a emenda aditiva 2281/2019. Ela é do mesmo artigo que o vereador Maurinho, ou seja, fica acrescido no inciso 6º do parágrafo 1º do artigo 2º do projeto de lei 331, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º, inciso 6º. Valores destinados à gestão de equipamentos esportivos e manutenção de infraestrutura de esporte e lazer. Por que eu fiz essa sugestão aqui de emenda? Primeiro, porque lá no Caxambu foi inaugurado o nosso centro de estação ao esporte, onde nós não temos nenhuma rúbrica, nenhuma verba destinada exclusivamente para aquele espaço. É um espaço que merece, tendo em vista que é um espaço que foi custeado através de emenda parlamentar do governo federal, foram um investimento de R$3.200.000, atende mais de 1.000 crianças e adultos lá diariamente, e é o único do estado do Rio de Janeiro. Hoje são 16 no Brasil, salvo engano, e é o único do estado do Rio de Janeiro. Então a gente precisa ter um carinho especial e uma diretriz específica para aquele espaço. E o outro fator é a questão que eu já fiz uma indicação legislativa, que é uma discussão da questão do Centro Esportivo Fábrica do Saber, também que é uma outra preocupação. Caso o Executivo entenda que seja válido, a gente também precisa ter um orçamento próprio, um aporte próprio para aquele espaço, que merece também ser mais utilizado e mais atendido pela comunidade. Então, a minha preocupação foi especificamente em relação ao Centro de Estação Esportiva Caxambu e, quem sabe, num futuro, em relação ao Centro Esportivo Fábrica do Saber, já separando da escola, caso aconteça. Essas eram as emendas que nós tínhamos aqui para defender. Eu gostaria de passar a palavra ao Juarez ou ao João, quem gostaria de fazer alguma observação. Por favor, Juarez. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereadora Gilda. Boa noite para assistência. Um comentário a respeito da emenda da vereadora Gilda com relação ao limite de 15%. Realmente, né, o nosso orçamento há muitos anos, ele fixou esse limite de 30%, e ele não incide diretamente em todos os recursos, existem algumas ressalvas, né? É claro que o limite para 15% eu entendo quanto bastante efetivo para você controlar e planejar melhor o gasto do município. Então, eu entendo que deve ter a redução mesmo, isso vai forçar ao Executivo fazer planejamento e efetivamente evitar, assim, de ficar mexendo muito no orçamento, é o que vem ocorrendo nos últimos anos. Há muito tempo, eu fui diretor de orçamento no governo do Leandro Sampaio. Naquele momento, eu já pensava até na proposta reduzir, mas mesmo assim não foi possível, e até hoje se pratica os 30%. Então, eu acredito que a redução ela vai tornar bastante efetiva e a melhora na execução orçamentária e financeira. Parabéns. Por favor, vereadora Gilda Beatriz. Juarez, eu fico feliz porque, no seu know-how que você tem e o que você entende dentro do orçamento, eu, como vereadora, fico feliz de ter seu aval. Porque quanto mais, né, você mesmo aí falou, já vem vários outros governos atrás, sempre é assim e não dá certo. Então, quanto mais enxuto, faz com que você tenha uma gestão melhor, mais participativa e correta, para não ficar mexendo. Porque se você faz um orçamento, você ficar mexendo, para que adianta? Né? Então, você que é técnico, você entende muito bem isso. E eu, como legisladora, eu queria muito que isso acontecesse, que tivesse uma gestão enxuta, certa, e que tivesse o mínimo possível dessa troca de um lado para o outro. Então, fico feliz. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Só fazendo uma observação aqui, o vereador Relojão teve que ir à posse, o Paulo está representando aqui na plenária, pediu para que eu pudesse ler a emenda do vereador Relojão, pudesse ler a justificativa dele. É uma emenda aditiva também, acresce o inciso 6º ao parágrafo 1º do artigo 2º do GP 331/2019, que aí passa a vigorar com a seguinte redação: valores destinados à execução do orçamento participativo. A justificativa: esta emenda pretende recuperar a efetiva participação popular na elaboração do orçamento municipal, correspondendo aos anseios da sociedade por transparência e participação nas decisões do seu município. Ademais, a emenda está em consonância
ao que propõe o PPA de 2018 a 2021, em seu capítulo sobre gestão pública qualificada. Assim proposto, abre aspas, ampliar o diálogo social por meio do orçamento participativo são ferramentas que possibilitarão o alcance dos objetivos traçados. Fecha aspas. Por fim, a intenção da emenda é também retomar a força cidadã do artigo 104, inciso 5º da Lei Orgânica Municipal de 2012. Abre aspas, fica garantida a participação da comunidade a partir de cada distrito nas etapas de elaboração, definição e acompanhamento da execução do plano plurianual, de diretrizes orçamentárias e de orçamento anual em conselhos municipais a serem definidos em lei da iniciativa do Legislativo. Então essa foi a justificativa do vereador Relojão, pediu que a gente pudesse fazer a leitura. Agradeço mais uma vez a participação dos vereadores presentes, meus amigos Juarez e João pela contribuição e por estar sempre nos ajudando aqui nessa questão orçamentária, que eu sempre recorro a vocês. Então, senhoras e senhores, lembro que o Legislativo deve sempre discutir os temas que a população e o momento exigem. Não havendo mais nenhuma emenda a ser apresentada, agradeço a presença de todos, encerro a presente audiência pública. Uma boa noite, muito obrigado.